Alô, confraria! Estamos juntos aqui para mais um programa, hoje em um formato diferente. Hoje nós estamos com um programa internacional, uma entrevista fantástica. Você que gosta de relógios diferentes, inovadores, você que está preparado para o futuro, esse programa é para você. Você que não está preparado para o futuro, você é meio analógico, é meio dinossauro que nem eu, melhor ainda, é você que tem que assistir isso aqui para começar a se atualizar. Nós vamos estar conversando hoje, eu e o nosso confrade de sempre, o César Rovel, com um convidado muito especial. Eu quero aproveitar para já dar o meu boa tarde para ele, ou boa noite, eu não sei nem em que fuso horário que ele está, lá em Portugal. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado, cara. Obrigado pela introdução. Eu estou em Portugal aqui, ainda não é de 6h50, mas verão até aqui, quando está verão, às 8 da noite não tem sol. Então, pode ser tarde por aqui, né? Então, não está tão tarde. Assim, são 4 horas a mais agora que no Brasil, mas ainda tem bastante luz, dá para ver pela janela aqui de casa. Legal, obrigado pelo teu tempo, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado César, você conhece bem o Rafael, apresenta ele para nós, fala um pouquinho da marca que ele fundou. Rafael é um designer, né, por formação, mas que chegou no mundo dos relógios impactando. Conta para nós aí, César. Boa tarde, César. Boa tarde, Caco. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado pelo seu tempo, né, por atender o nosso convite. Realmente já conheço o Rafael já faz algum tempo, né, tanto no Brasil como nas feiras na Suíça. Rafael já participou de Baselworld, já esteve expondo lá suas peças, né. Rafael é um designer premiado, criador da marca The Wiz, e que já está há mais de 10 anos no mercado, com diversas coleções, sempre buscando uma forma inovadora de se mostrar o tempo. É isso aí. Rafael, me conta, como é que você chegou nesse mundo do relógio? Eu conheço um pouquinho da tua história, mas eu queria que para os nossos amigos aqui, os confrades que estão nos assistindo, que não conhecem ainda, eu queria que você se apresentasse e contasse para nós como que você chegou nesse universo da relojoaria. Eu fui para a Itália, né, estudar design em 2000, então tem um pouquinho de tempo atrás, onde eu morei mais de 20 anos. Eu fui estudar design na Itália e desenho industrial, né, de produto. Comecei desenhando móveis em 2002 e trabalhei na Hitachi, que é eletrônico, né, mas sempre gostei um pouco de relógio, de coisa miúda, pequena mesmo, que eu sempre, quando era criança, mexia, desmontava controle remoto, montava relógio, desmontava tudo e gostava das mecânicas ou eletrônicas, de tentar entender como é que funcionavam as coisas. Enquanto menores, mais me apaixonava, assim. E fui estudar desenho industrial na Itália, comecei com móveis, né, como falei, depois eu fui para a Hitachi, que era eletrônico, e em 2006, por acaso, entrei numa empresa que desenhava relógio, que era do Giorgio Galli, e esse estúdio de design desenhava relógio e outras coisas, e foi comprada pela Timex Group. A Timex Group tem a licença de várias marcas na Itália, Versace, Valentino, Ferragamo, depois tem Nautica nos Estados Unidos também, e foi ali que eu comecei a desenhar relógio, em 2006, para esse estúdio, para a Timex Group, né? Para essas marcas, que eu fiz parte do grupo que desenha, de time de design que desenhava para essas marcas, e ali comecei a me apaixonar mais por relógio, né? Eu nunca tive essa ideia de desenhar relógio, porque no Brasil, na Suíça é normal você trabalhar com relojoaria, ou você vai trabalhar no marketing, ou você vai trabalhar no after sales, ou desenhar mesmo, uma coisa muito natural para um suíço. Para um brasileiro que morou mais tempo na Itália, é uma coisa que meio não existe menos, né? Para um brasileiro, quase nulo, eu acho, principalmente para desenhar, mas na Itália um pouco mais, porque tem essas marcas de moda, né, que fazem relógio também, além de joias e roupa, fazem relógio também. Então, comecei a desenhar ali em 2006, trabalhei lá até 2009, depois saí, comecei a fazer freelance, trabalhei para o grupo Morelato bastante, tinha Morelato, Mi6, Roberto Cavalli, várias marcas, depois comecei a pegar outros clientes com a Bulova, que foi um cliente bem grande que eu trabalhei bastante tempo, com a Bulova, Bertolucci, outras marcas menores, mais que vendem bastante, né? Nunca fui para um designer de marca como Rolex ou Patek, né? Que
essas marcas desenham tudo in-house, né? Não é para designer externo. E eu sempre preferi fazer meu trabalho mais independentemente do que ficar dentro de uma empresa. Sempre fui mais empreendedor do que fixo dentro de uma empresa. Eu sempre tive essa ideia de criar as minhas coisas, né? Foi aí que em 2011 decidi abrir a marca do Is, que foi fundada em 2011, em julho de 2011, e o primeiro modelo saiu em novembro de 2011. Naquela época eu ainda estava começando, então ainda não tinha essa ideia de mostrar o tempo de uma maneira diferente, com o primeiro modelo. O segundo já foi mudando. Qual foi o primeiro modelo que você lançou, Rafael? O primeiro modelo foi o M1. O M1 eu lancei, mas lancei no Brasil. Um primeiro lançamento foi feito durante a Casa Cor, no Rio. Eu fiz um lançamento lá do M1, que são esses relógios aqui. Eu estou com todos os relógios aqui, numas caixas. Vou mostrar o M1. Pode colocar ele próximo do vídeo? Aliás, você que gosta de relógio, a nossa audiência toda é formada por entusiastas da relojaria, vocês vão amar esse programa hoje. Tem muito relógio lindo aqui para você ver. Esse foi o primeiro relógio da marca. Esse foi o primeiro relógio da marca. Vamos ver se eu boto uma luz aqui. Essa luz fica pior ainda, né? Não, mas está dando para ver. E depois a gente pode... Tinha versões, né? Várias cores. E uma All Black, que na época de 2011, esses modelos pretos estavam muito na moda, né? Nossa, é lindo. Obrigado. Esse aqui foi o primeiro que a gente fez. É um movimento, é um ETA 2824. Elaborei com fundo à vista. Vamos ver se dá para ver. Esse All Black é aço PVD preto? É PVD preto. Aço PVD, lente de safira, Rafa? Safira. Tudo do bom e do melhor, né? 10 metros de profundidade, a pulseira integrada em FKM, fecho um butterfly, né? E esse aqui foi o primeiro modelo. Lancei no Brasil, eu tinha uma ideia muito de entrar no mercado brasileiro, em 2011 ainda estava eu achava que funcionaria trazer uma marca para o Brasil, assim, que foi uma ideia que depois eu desisti. Eu fui para o mercado online, vendo muito em Singapura, Hong Kong, meu terceiro mercado, Estados Unidos, e um quarto, como geral, é Europa. Mas o primeiro e o segundo são Hong Kong e Singapura, realmente meus mercados maiores. Suíça, Estados Unidos e a Europa. O Brasil é muito difícil importar e tudo, então eu preferi ir para o lado asiático do que o lado sul-américa. E por que esse campo asiático é tão forte? Por facilidade de exportação, importação, é isso? Eles amam o relógio e facilidade de exportação, eles procuram sempre alguma coisa diferente. Eles não são... Se eu for na Itália, o pessoal compra Rolex. Rolex e um Ômega. Depois Rolex. Se for para a Ásia, eles compram de tudo. Eles gostam de coisas diferentes e estão mais abertos a novidades e tem dinheiro. Então, surgiu naturalmente o mercado. Foi sem querer. Eu fiz um crowdfunding no Kickstarter e descobri, por acaso, que os clientes do Kickstarter vinham de Singapura, Malásia e Hong Kong. E aí eu descobri, em 2016, que tinha um público muito alto lá e comecei a focar nesse público e vender mais, né? Mas foi testando e para descobrir quem era o público, né? Mas foi no teste e erro. Eu sou designer de formação, como você disse, então eu não sou vendedor, não sou o cara de marketing, não era vendedor, não era o cara de marketing. Hoje já é tudo, né? Hoje eu faço um pouquinho de tudo, então sei um pouquinho de tudo, assim, da venda, do marketing, do design. Eu sei todo, mas eu sei um pouco de todo o resto, eu sigo tudo, né? Até after sale, de vez em quando, eu dou um jeito. Você já teve alguma loja física vendendo para você lá no Sudeste Asiático ou é tudo pela internet? Tudo pela internet. Tudo pela internet. No Brasil, eu vendia na Caneta Continental, vendia nos relógios,
vendia bem em 2000, com o M1, vendeu até legal. É uma loja que eu gosto, que a gente conseguiu vender bastante relógio aí no Brasil. Mas depois eu mudei, online é muito... Agora, então, depois da pandemia, fica uma coisa super normal você comprar um relógio de $1.000, $2.000 na internet. No começo era mais difícil, né? As pessoas acreditavam menos gente comprava. Hoje em dia é uma coisa super normal. E eu as vendas começaram a surgir muito online em 2015. Né? No começo era pouco, era 2011, ainda era loja, foi na Crédito Continental, 2012, loja ainda, vendi um pouco nos Estados Unidos, eu tive uma lojinha nos Estados Unidos também pequena, mas alguma coisa rodava lá. E depois eu fui começando internet, e de 2015 para cá é só internet, né? Eu tenho um distribuidor em Kuwait e na região do Golfo, mas são coisas longe da minha venda, porque na região do Golfo você tem que falar a língua deles, tem que não só como escrever a língua, obviamente falar a língua literalmente falando, mas como eles tratam o cliente, como eles se tratam entre eles. É muito difícil eu fazer a venda diretamente, por isso que eu tenho um distribuidor lá, na região do Golfo e na Coreia. Essas são duas regiões que eu tenho distribuidores. E o resto é tudo realmente eu fazendo online e mandando direto à Suíça. O pessoal vai no meu site, escolhe a moeda, se está na Europa, bota euros, se estiver na Suíça, franco, Estados Unidos, né, US dollars, compra e eu mando da Suíça. Simplifica o meu trabalho de ficar procurando logística e tudo, até porque as margens do logística são muito altas, então eu teria que aumentar o preço do meu relógio muito, o que ficaria difícil depois da venda por uma marca que tem só 11 anos, né? Só na relojoaria é pouco, né? 11 anos. Precisa de um zero a mais aí, né? 110, que aí já fica assim uma marca. Ah, ok, tá. Não é tão jovem assim, já tem 110, né? Mas daqui a 100 anos, de repente, fica uma marca mais velha, mais antiga, né? Por enquanto é jovem, né? 11 anos ainda é jovem, né? Talvez, né? Você mencionou aí que você fez uma arrecadação de fundos online, né? Aqui no Brasil a gente chama de vaquinha online, ou crowdfunding, como você falou aí. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Porque você, pela história aqui da marca, a gente percebe que você está sempre na vanguarda, né? Trabalha com criptomoeda, tem um clube de relógio que a gente vai falar daqui a pouquinho. Como é que foi essa experiência com a arrecadação de fundos? Foi legal, interessante, muito estressante, mas muito interessante. Eu fiz no Kickstarter o primeiro, tem lá no Indiegogo também. Fiz um vídeo, o primeiro era mais sério e tudo, depois eu fui fazendo vídeos mais divertidos. Tá? Até no YouTube você pode ver, se for no YouTube da Duiz, você pode ver os vídeos do crowdfunding onde eu explicava por que eu criei a marca, do que eu fiz, de onde eu venho como designer e tudo. E queria lançar o modelo M2, que foi o sucessor do M1. Entre o M1 e o M2 teve outros relógios, inclusive um Niobium, que a gente pode falar também, e teve o C2, que foi o Niobium, foi o primeiro clássico, depois teve um chamado Brasília, em ouro, depois teve o C2, que também era Niobium, mas o M2 foi o sucessor do M1, né? E essa coleção já está na M3, e o M2 foi esse daqui, que foi um dos primeiros que eu fiz com a visualização de hora diferenciada, né? Então, vou mostrar aqui um pouquinho esse modelo preto aqui, que foi o principal da campanha de crowdfunding, né? Esse modelo daqui, as horas são vistas aqui nas janelas amarelas, né? Então, se vai... Eu acho que estou de cabeça para baixo, não está certo. Deixa eu ver se estou rodando certo. Para cá. Então, dá para ver que a janelinha dos 6 ali está completa. Então, são 6 horas. 6h15, 6h30, 6h45, aí 7. Então, a janelinha do 7 se encheu aqui. 7h15, e aí a janelinha do 8 encheu. Então, são 8 horas. E esse foi o modelo que eu lancei no crowdfunding, porque na época poucos relógios tentavam mostrar a hora
de uma maneira diferente. A não ser que você vai pegar o Work, MBNF, que são relógios com 6 números, né? Sim. 100 mil vai para cima. Então, um relógio desse preço, com 4 números, na época era pouco existente ou nulo existente. Eu não lembro de nenhum relógio com uma visualização diferenciada dessa aqui assim, que hoje em dia eu chamo da Signature Hours, que é o modelo principal da marca, né? A visualização principal da marca. Depois eu fiz horas errantes também, fiz o Mystery Hours, mas isso outras marcas já fizeram, né? Tipo Cartier já fez Mystery Hours, horas errantes tem da Audemars até o Air, que várias outras marcas, até microbrands, né? Microbrands como a Dewis já fizeram. Então essa é a Signature Hours da Dewis, que foi o primeiro crowdfunding que eu fiz no Kickstarter. Foi um mês onde eu arrecadava fundos e as pessoas podiam comprar de 1 a 10 relógios e pagavam antecipadamente. Depois de um mês, com desconto, logicamente, porque senão não teria sentido para essas pessoas comprarem, pagavam com um preço com desconto, pagavam antecipadamente e depois da produção iam receber o relógio deles. E a ideia, na época, era arrecadar quanto, Rafael? Quando você lançou? Qual era a tua meta, se lembra? Não lembro, acho que foi uns 30 mil, alguma coisa assim. E chegamos a quase $500 mil. Meu Deus, que maravilha. Quantos relógios, na época, fechou mais ou menos? Fechou 500 e passa relógio. Parabéns, mas a peça é linda aí. Sensacional. Obrigado. Sensacional mesmo. Hoje eu entrei no site de vocês, olhei ali com calma, tem modelos extraordinários, né? Obrigado. Você desenha todos eles ou você tem uma equipe aí? Não, eu que desenho. Essa é minha profissão, sou designer. Eu sei. Sensacional. Aí tem o clube. Aí o clube é outra história que a gente pode falar que aí sim, realmente aí eu faço as propostas, eu desenho as propostas e o clube escolhe qual vai ser a proposta que vai ser feita e faz as modificações, sugestões para eu modificar o design e eu modifico. Aí o clube foi uma coisa que veio com o M3, foi o sucessor do M2, que foi do crowdfunding, aí depois teve o M3. O M3 já surgiu no clube, já foi uma produção ali conjunta do pessoal. O M3 foi do clube já. Você tem ele aí? O M3 está aqui. Está na caixa dos M's, né? Esse aqui é o M3, que tem Displaced Hours, que em português seria spostata, como é que é isso em italiano? Deslocada, sim. Deslocada, deslocada. Então, porque os minutos ficam aqui na parte de fora, tá. As horas, desculpa. Então você vê que são 9 e 0 e para cá vai subindo. E aqui 9h15, 9h30, 9h45 até chegar a 10. Né? Então os ponteiros das horas é como se estivessem invisíveis, né? Voando ali por trás do mostrador aqui. E os minutos ali no centro. No centro. E os segundos aqui no centrinho tem esses segundos tipo Mercedes, né? Uhum. Esse foi o M3, também é um 28-24. Fecho borboleta, bacana, automático, lindo relógio. E essa pulseira aqui não é a original do M3, essa pulseira daqui vai ser a pulseira do M3S, que vai ser usando Signature Hours do modelo M2. Vai ser um upgrade desse mostrador nessa caixa aqui e com essa pulseira aqui FKM rubber, né, borracha. FKM vai ser essa pulseira daqui, que pega também um pouco do design dessa, né? Tem um logo aqui no meio, mas agora tem essa abertura aqui, vai ficar mais leve, né? A pulseira original do M3 é essa daqui, que está no M3 W, que é de Wandering Hours. Então, M3W com horas errantes. A pulseira original do M3 era essa aqui. Né? Explica para a nossa audiência o que são as horas errantes. As horas errantes são...
foi inventada, né, pelo Campana Brothers lá em não sei, nem lembro mais quanto é que foi inventado isso. Onde tem esses discos que dizem a hora certa e aponta para o minuto correto. Desculpa ter que ficar olhando assim o relógio de volta, porque eu não sei se estou botando para frente ou para trás, porque sem problema. me olhando no vídeo é complicado. Então, os minutos são aqui na parte superior, onde você vê 0 a 60, Tá. e as horas ficam nesses 3 discos. Agora são 2 horas satélites, isso. Para ser mais... Não são discos, é verdade. O mais correto, né? Horas errantes. Até perguntei antes do vídeo, aqui, antes de começar esse vídeo, como é que era, se dizia horas errantes em português. Em português. Eu estava sabendo em inglês, ou em francês, né? Vagabonde, hora e vagabonde. Mas em português eu não sabia como é que era. Estava esquecendo as palavras aqui. Mas os satélites com as horas que apontam para os minutos aqui em cima. Então, são 3h30, 3h40, 3h45, 3h50 e 3h60. Né? 3h60 não existe, aí você vê aqui do outro lado 4 e 0. E começa a contar do outro lado 4, 4h30, 4h50, e quando chega aqui no 4h60, né, você vê aqui do outro lado 5. E aqui embaixo os satélites giram para poder mudar. Agora são 7, 7h30, agora vai vir o 8. Então, o que você está vendo de horas é só isso aqui. O relógio poderia ser... O mostrador poderia estar... O vidro poderia estar fechado. Poderia ter aço aqui. Mostrar só essa parte aqui. Né? 10, 10h30, 11. Essas são as horas errantes. É um módulo que é construído em cima... Essa aplicação foi desenvolvida por qual empresa? Você trabalhou em parceria com uma empresa para desenvolver esse módulo? Eu trabalho com a Fabor, que é a fábrica que eu uso na Suíça, para fazer as caixas, e os módulos eu trabalho com outras empresas também na Suíça. Mas isso foi desenvolvido se eu não me engano, a primeira marca que fez foi o Audemars Piguet com o Star Wheel. Se me corrija se eu estiver errado. Vocês que são repórteres especializados. Acho que eles foram os primeiros, assim, né, a resgatar essa configuração. Que às vezes existia antigamente, né, em outras. Foi inventado na história que foi o Campana Brothers que inventaram para um Papa. Era um relógio de mesa e o Papa não via direito e ele queria saber quando era noite e quando era dia. Então ele tinha esses 3 satélites que eram escondidos dentro de uma caixa e só aparecia o número por cima, né? E eu acho que tinha até uma vela para iluminar. Eu acho que se não me engano. Eu nunca vi essa loja, mas essa é a história que conta, né? Então ele tinha esses satélites aqui que rodavam e mostravam o número certo, ia passando lá por cima, como se fosse também o Sol, né, nascendo e descendo do outro lado. Essa foi a ideia em século, qual era? Agora, no meu site tem, eu não lembro. De datas eu sou meio ruim, mas tem tempo. Digamos que tem bastante tempo. Antes do relógio de pulso existir, né? E no relógio de pulso foi se eu não me engano, foi o Audemars que fez, né, com o Star Wheel. E quem ficou mais famoso, que utilizou mais e que é reconhecida por isso, é o Work, né? Work, a pronúncia minha, não sei qual é a correta. A Work, que é famosíssima por usar esse método de dizer as horas, né? Com relógios complicadíssimos e caríssimos. E bonitos. Você também já teve outras complicações em todos os modelos, né? Não só as horas errantes, que você também já teve uma grande complicação, né? Teve o turbilhão, que eu fiz uma campanha de crowdfunding com o turbilhão, que foi a maior complicação clássica, digamos, que eu fiz. Esse aqui é um concepto, esse aqui é um modelo, é um turbilhão do concepto, e nesse caso aqui tem as horas misteriosas, né, que é uma coisa que a Cartier, por exemplo, usa muito, em relógio de mesa e alguns relógios de pulso também. A hora está sempre aqui às 12, então são 1h15, 1h30, 1h45, 2, 3, 4. 4 aqui, número romano, é 4i mesmo, né? As pessoas até me perguntam, não são 4i, mas não é IV. Mas nos relógios, você vê os relógios
Os que têm algarismos romanos são sempre assim, né? São sempre os quatro Is, né? E essa foi uma complicação, a maior complicação que eu fiz, que é um turbilhão da Concepto, muito bonito, com Código de Geneva atrás. E a precisão incrível, que é um turbilhão suíço, né? Porque turbilhão também, hoje você pode comprar turbilhão por $600 e tudo, chinês. Mas a precisão é pior do que um relógio automático. Então, é bonitinho ver essas coisas rodando aqui embaixo, né, no turbilhão chinês, mas a precisão é menor do que um relógio automático japonês ou suíço. Então, é só para se mostrar, né? Esse aqui realmente... Ele chegou a produzir? Eu fiz 10 turbilhões no crowdfunding, vendi todos eles, que foi onde eu arrecadei dinheiro para comprar os turbilhões também, porque o custo de um turbilhão suíço é muito caro, né? Foi onde eu arrecadei, foi o segundo crowdfunding que eu fiz. Vendi 10 durante o crowdfunding e 10 depois do crowdfunding, né? O preço saía $14 mil, e que era o preço, na época, eu acho, da TAG. A TAG Heuer tinha o turbilhão primeiro deles, o entry level do turbilhão deles era 14, e esse aqui estava 14 também. Obviamente, no crowdfunding era mais barato, né? Porque paga antecipadamente antes de receber o relógio. Foi o segundo crowdfunding com o modelo R1. Esse aqui é o R1, com horas misteriosas, e tem também com o Signature Hours da Dewis, que é esse daqui. Do esse lado, é turbilhão? R1. Esse não. Esse é um 28-24. Mas esse aqui quando tem... você compra um relógio, um mecanismo desse, da Concepto, por exemplo, um turbilhão, qual o número mínimo de peças você precisa produzir? 10. O turbilhão foi 10. 10 peças. O turbilhão foi 10. E a ETA, o 28-24, não tem uma quantidade. De repente, se você comprar no Grey Market, se você comprar com um distribuidor, um revendedor e tudo, você pode comprar 10 peças. Ou você pode comprar... Eu compro direto a Celita. Eu estou já há uns anos com eles, felizmente, porque é muito complicado conseguir ser um cliente novo. Na ETA, então, é impossível, né? E, então, sou cliente da Celita e compro o ETA com a Celita. Mas hoje também estou usando o SW200, que é um clone do ETA 28-24, e eu compro direto com a Celita, que me facilita se eu tiver que trocar peças. Por exemplo, o Horas Errantes é um SW200 e que eu tirei a data, porque não funciona a data porque eu tenho que esse aqui eu tive que trocar o módulo, né? Eu tive que inserir um módulo em cima, então eu tenho que trocar a engrenagem da hora para poder botar esse módulo em cima. Então eu já pedi para a Celita fazer sem a data para mim, um SW200 sem data, e tirou as peças da data que não ia precisar, né? E já pedi para eles cortarem uma peça que segura a data e que segura a roda que puxa a roda das horas, né? Então eu já consigo modificar de fábrica. Então isso, mas é igual também, né? E também posso pedir a decoração se eu quiser. Se você comprar do distribuidor direto, você não consegue pedir a decoração. Esse aqui tem um Código de Geneva no rotor, né? Com o logo do Luiz nele. E é isso. E turbilhão 10. Foi uma coleção que eu fiz 10 para o crowdfunding e 10 depois do crowdfunding. Rafael, me fala uma coisa aqui. Como empreendedor, né? Você está num mercado que, cara, achar um brasileiro no mercado da relojoaria mundial que consiga trabalhar e ter o sucesso que você está tendo é muito raro, muito difícil. Então, não só como designer, mas como empreendedor, aí você está sendo muito bem sucedido. Qual foi a maior dificuldade, ou as maiores dificuldades? Você estava falando aí da dificuldade de ser um cliente da ETA, né? Você tem que ter lá um intermediário, uma outra Celita, uma outra empresa. Que outras dificuldades você enfrentou ou tem enfrentado dentro desse mercado da relojoaria? Arranjar um fornecedor é bem complicado, porque a fábrica que eu uso produz para marcas importantes, que eu não posso dizer o nome, de grupos importantes.
então você, né, fica um pouco para trás. Então, essa coisa de conseguir entrar na Celita, comprar ETA com outro distribuidor, tipo que era a Multitime, é uma empresa que monta 2, 3 mil relógios por dia para o grupo, inclusive para o grupo Swatch. E eu entrei neles porque eu era um dos meus clientes, quando eu era designer, era um fornecedor de Hong Kong que me apresentou o pessoal da Multitime. Então, você vai de conhecimento em conhecimento. Na feira, você conheceu a pessoa que faz o pigmento do Superluminova, que apresentou outra pessoa da fábrica, então você tem que estar lá. A dificuldade de você fazer no Brasil é uma coisa meio difícil, né? Você pode comprar relógio na China, monta em Manaus e vai falar que é a indústria brasileira e vai vender relógio barato, mas se querer fazer uma complicação sem estar pisando na Suíça, sem estar nas feiras, é praticamente impossível. Acho que é impossível. Não posso dizer que é impossível, que alguém pode fazer, mas acho que se você não estiver na feira, não conhecer a pessoa, de falar com a pessoa, um aperto de mão e ir para frente, essa foi uma parte que eu tive que trabalhar bastante para conhecer a pessoa certa, que introduzir a outra pessoa que ia vender o movimento, que ia fazer o pigmento do Supernova, que ia fazer a caixa do relógio, tudo isso. Então, conhecer as fábricas. E as fábricas deixam para depois, porque você é pequeno, então você tem que ter um contato direto e ir lá toda semana para perguntar como é que está indo e tudo. E agora que eu estou em Portugal, tem que viajar, tem que pegar um voo. Então, vão menos, mas eu morei na Itália por 21 anos e minha fábrica é em Mendrisio, de Milão, são 40 minutos de carro. Então, toda semana eu estava lá, 1 ou 2 vezes por mês, por semana, na fábrica. Nem que fosse para bater papo, tomar um café. E como é que está a produção e tudo. E isso é uma coisa complicada. E a mão de obra na Suíça também é escassa, né? Então, a fábrica tem pouca gente trabalhando. Por mais máquinas de CNC, de controle numérico que você tem, eles não fazem tudo sozinho. A não ser a Rolex, enfim, a Swatch, que é tudo computador, vai produzindo relógio como se fosse produzir, não sei, parafuso, né? Uma atrás do outro. Então, eu acho que a mão de obra tem pouca, acho que a dificuldade é conhecer as fábricas e também, logicamente, financeiramente, você tem que pagar tudo antecipado. Quer trabalhar com a gente? Tudo bem. Paga que compra 100 movimentos. Compra 10 turbilhões. Então, você tem que ter um dinheiro. Por isso, eu comecei com o crowdfunding, que me gerou um cash flow para começar a rodar a empresa mais rapidamente. Para crescer a empresa, né? No começo, quando em 2011, eu peguei investimento, só que do bolso, né? Depois que eu comecei a ter o dinheiro antecipadamente para poder pagar antecipadamente os fornecedores. Essa é uma outra parte difícil, né, na relojoaria, porque você paga antecipado para poucos fornecedores que tem mais ou menos um monopólio. Então, se você quiser fazer uma coisa interessante, Swiss made, com movimentos diferentes, criar alguma coisa, você tem que trocar o módulo, fazer uma decoração particular, você tem que realmente estar lá e pagar antecipadamente e tudo. Ou também tem outra opção, que pode ser Daniel Wellington. Se você quiser fazer business, você faz o modelo Daniel Wellington, compra relógio por $5 na China, vende por $200 e faz uma fortuna. Aí é um empreendedor. Gostaria de ser esse cara para fazer fortuna, mas eu não sei fazer isso, né? Então, é o cara que não é relógio, não é designer. Quer dizer, design tem o design dele. Não pode ser que não tem design, pelo amor de Deus. Fez uma fortuna vendendo porque é bonitinha a peça e as pessoas gostam. Mas não é aquela coisa de você querer fazer um movimento diferente, modificar o movimento, ter uma coisa diferenciada. É fazer números, fazer quantidade, botar influencer na internet e vender relógio de pilha que custa pouquíssimo, com uma margem gigantesca. É um outro estilo de business, você pode fazer isso. Acho que aí isso no Brasil funcionaria, se você ficar só no Brasil. Você vai para Hong Kong, pega os modelos que você quer, faz uma coleção, manda para o Brasil, monta em Manaus, vira a indústria brasileira, paga pouco imposto e vende no Brasil, né? Mas se quiser fazer uma coisa diferenciada, você tem que ir para a Suíça para fazer. Ou, enfim, lá na Alemanha também tem os fornecedores, né? Mas são menos, né?
Ali no teu pioneirismo também no design, nas formas de comercializar, crowdfunding, você também tem o pioneirismo no uso de um material, né, na caixa de um relógio. Conta pra gente essa história. Teve a CBMM, com um conhecido da gente, né, o Carlos Tiburcio, que inclusive fez essas caixas aqui, são lindas, da Watseller, né? Essas caixas aqui foi ele que fez. Carlos aqui, caixa linda. Muito linda. Ele fez aqui até com o logo do Luiz, da Watseller, o cara Tiburcio, que é da confraria, que todo mundo conhece, fez essas caixas. E ele que me apresentou, através do Ian, que era um amigo nosso, que ele faz o marketing da CBMM, que é a maior mineradora de nióbio do mundo. Ele conhece o Carlos, que sugeriu fazer um relógio em nióbio. Eles procuraram diretamente algumas fábricas na Suíça, tipo a Perlé e outras marcas que me disseram, mas era muito difícil conseguir fazer, porque é difícil querer começar na Suíça de trabalhar um material novo, uma quantidade pequena, né? Então, o Carlos me conheceu e falou, você consegue fazer essa caixa em nióbio? Eu falei, vamos tentar. A gente conseguiu fazer. Eu peguei os ferros, né? Pedi a dimensão de aço que eu queria, as placas, e tinham os materiais que eram 99% nióbio, 1% titânio, tinha uns que tinha uma quantidade, um percentual maior de titânio, que era 60% titânio e 40% nióbio, e isso a Cartier já tinha feito. Então a CBMM queria fazer em 99% de nióbio. Então esse é o primeiro relógio em nióbio mesmo, né? Porque o outro é 40% só. Esse aqui é 99% nióbio e foi exclusivo para a CBMM. Esse relógio aqui eu tenho um sample, né? Um sample, pronto. E esse daqui é bem clássico. A caixa é 41 milímetros, que é o número atômico do nióbio. Tem esse chemin de fer, né, o trilho de trem, que nióbio serve para fazer trilho de trem. Então tem esse trilho de trem aqui. E como é Brasil, essa parte aqui seria a parte do meio da bandeira do Brasil, né, onde está escrito Ordem e Progresso. O primeiro desenho foi curvado, mas eles preferiram fazer reto. E aqui tem nióbio, né, automático. Aqui, em vez de estar Ordem e Progresso, tem nióbio automático aqui nessa linha daqui. Então, essa história do design do relógio. É o primeiro relógio em nióbio do mundo, né? A caixa também, o fundo também é em nióbio. Uma pulseira de crocodilo. Relógio bem clássico. Quantos relógios foram feitos? Foram feitos 200 relógios para eles, somente direto para a CBMM. E tá aqui, do CBMM, vocês podem ver aqui, ó. Do às 12, CBMM às 6. Esse aqui é um relógio exclusivo deles, que eles distribuíram para os maiores compradores, fornecedores, não sei. Eles compraram direto. Esse foi 2012. Então foi o segundo relógio que eu fiz. Por sorte, conheci o Carlos, que trouxe esse projeto lindo pra gente, que a gente fez junto em 2012. E foi entregue no final de 2012. Depois do relógio da CBMM, eu fiz esse daqui, que é para Duís, que foi um dos primeiros com uma visualização da hora diferente, né, que é Horas Misteriosas, que a gente já viu no turbilhão. Né? Esse veio depois. Esse aqui foi o primeiro. Logo depois do relógio de nióbio, eu também fiz umas caixas de nióbio para Duís com essa visualização das horas diferentes. Agora eu estou rodando para o lado contrário, né? Tudo bem. Qual o peso do nióbio comparado com outros materiais mais utilizados? É mais pesado. É mais pesado. Ele é um supercondutor, né? Ele não é para fazer relógio. Ele é bonito por causa da cor, né? Você vê que ele tem uma cor amarronzada. Eu não sei se a luz vai dar para ver direito a cor, mas ele é mais escuro também. É uma cor diferente, tem um brilho diferente. E é mais pela beleza e pela raridade do metal, né? Que tem isso. Mas ele é mais pesado. Pelo peso, não valeria a pena se fosse pelo peso, a não ser pela raridade do material, a cor diferente. E, segundo a Cartier,
absorve mais o choque do que aço. Mas por ele ser mais macio, ou seja, ele se cair no chão, causa mais dano no relógio do que o aço. Como o ouro também. Onde foram produzidas essas caixas? Onde foram fabricadas? Essas caixas foram fabricadas com um fornecedor que não posso dizer o nome, porque tem umas fábricas que eu não posso falar quem são. Na Suíça. Esses daqui foram só 200 e esses daqui foram 41 para Duis. Algumas fábricas a gente não fala, já troquei de fábrica algumas vezes, agora eu estou com a Fabor, que eu posso falar, mas não posso falar para quem eles fazem. Agora não posso falar para quem eles fazem relógio. Em fábrica eu posso falar o cliente, mas não falo a fábrica, eu falo a fábrica e não falo o cliente. Ou é um ou outro. Os dois não posso dizer. Ele faz escondido. Fala uma coisa, Rafael, vocês ganharam diversos prêmios aí, né, de design com as peças da Duis. Esse daqui, não, da CBMM foi o primeiro, em 2012, com relógio nióbio, super clássico. Depois, daí para frente, tem 15 prêmios de design. Todo ano tem 2 ou 3, até o IF Design Award, que é um prêmio muito importante na Alemanha, um dos prêmios mais importantes de design que tem, se não for o maior. O Good Design Award, né, na Austrália. Eu já tinha ganho o Red Dot Design Award, mas não com relógio, mas eu pessoalmente, não a empresa, em Singapura. E tem o European Product Design Award, que ganhou 5, 6 vezes, agora não lembro direito. O International Design Award, outras 4. No total foram 15 prêmios de design dos Estados Unidos à Austrália. Assim, legal, cara. Passando por Singapura, Alemanha, China. Porque, assim, eu acho que a maneira de ver as horas diferenciadas, apesar do primeiro prêmio ter sido com o CBMM, que é super clássico, mas aí tem o material, que é uma coisa que foi muito difícil fazer esse material. Trabalhar esse material foi muito difícil, porque quando você vai polir ele meio que cola na máquina. Então, não é o aço que você pode polir tranquilamente ou cortar tranquilamente na máquina de CNC. Ele gruda, então emperra a máquina. Então, tem que polir, tem que ter uma escova mais dura, que não fique muito colando. Foi meio complicado de fazer, mas saiu. E foi o primeiro prêmio de design. Depois tem vários outros, né? Nesses anos aí, são 11 anos, quase 12 da empresa. Então, deu tempo de ganhar também alguns prêmios. Legal. O M3, que foi feito com o clube, também ganhou 2 prêmios. O IF foi com o primeiro Horas Errantes, foi isso aqui. O IF Design Award, que só tem 2 satélites em vez de 3. Mas a técnica é a mesma, né? Aqui são 9,30. Mas aqui a gente precisa de metade do mostrador. No outro caso, a gente precisa só de 1/3, né? Porque aqui tem 2 satélites, no outro tem 3 satélites. Então, esse daqui foi o primeiro Horas Errantes de 2018, 19. Bom, não, e aí esse também foi um crowdfunding no Kickstarter, eu acho que talvez de 2021. Agora das datas eu não estou lembrando, mas foi... Não, 2021 não, agora foi o... Não, 2021 não, porque esse aqui foi 2020, foi muito depois. Mas 2018 deve ter sido. Você já fez um relógio em ouro também, né? Tem um ouro, Brasília, foi só 5. Que tem congresso ali. Lindo relógio. Acho que hoje o mostrador está meio estragando no relógio. Mas esse vamos falar de política, né? Enfim. Vamos falar de coisa boa, né? De coisa ruim já tem bastante aí de política, né? Esse aqui é em ouro, 14 quilates, e atrás é como se fosse a bandeira do Brasil, né? Verde a pulseira, a caixa em ouro e a parte central da bandeira. Sensacional. Lindo. E esse vocês fizeram 5 peças? Esse só 5. E aí foi vendido shows lá no lançamento. Eu fiz um lançamento lá em Brasília e vendi o loja lá. Quer dizer, um eu tenho. Então, vendido 4. Como é que está a tua produção hoje? Quantos relógios ano ou mês? Como é que está essa quantidade? Fazendo em média 500 por ano. 500 relógios? 500 por ano,
Bom. 500 por ano, e eu fiz bastante relógio com um crowdfunding que foi o do R1, que teve o turbilhão, foi grandíssima essa campanha, teve o turbilhão, teve esse aqui, e eu fiz esses em carga manual. Esse pesou 7001, carga manual, bem clássico. E essa coleção foi bem grande, porque eu fiz também 2.000 relógios em quartzo, que eu nem tenho aqui, mas é uma coisa que não é para Dwiss, com certeza, porque o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, é mostrar a hora diferente. Os relógios de quartzo, que era parecido com esse aqui, bem fino, bonito, mas não é o meu mercado. Então, mas essa é a coleção. Aí esse ano teve uma coleção maior que isso, que foi 2.000 relógios, né? Mas é uma coisa típica. Porque tem quartzo mais barato, então foi quartzo. E foram 10 turbilhões, no crowdfunding, mais 10 depois, então 20. Então, quartzo foram 1.500, 1.300, e depois o resto foi em automático. Então, esse ano teve a produção de 2.000. Mas o ano seguinte eu fiquei sem produzir. Mais a média, 500 relógios por ano, né? Tirando esse particular desse ano aí, dessa coleção. Esse ano eu vou fazer 500 do M3S, que eu tenho até um protótipo aqui, que é a caixa do M3. Olha aí, vamos mostrar aí para os confrades que estão nos assistindo. É anteprima. Um protótipo, hein? Esse aqui, ó, esse aqui é o M3, esse aqui é o M2 com Signature Dial, né? E vai virar, esse daqui é um protótipo. Essa caixa em damasco, porque é só um protótipo, mas a gente vai fazer uma caixa em aço. Essa é aço damasco, tem são dois aços diferentes, tonalidade zebrada, então todos os relógios são diferentes, porque da maneira que você corta o metal, vai sair uma zebratura aqui diferente. O aço damasco ele é bastante usado em faca, né? E aí as facas também ficam... É uma assinatura, né? Porque fica uma faca única e aí, nesse caso, fica um relógio único, né? A coleção normal do M3S vai ser em aço, como essa caixa aqui. Tá? Não vai ser caixa damasco. Mas vai ter uns especiais com caixa damasco também. Deixa eu fazer uma pergunta. Caro, é mais difícil. Você pode responder ou você pode fugir dessa pergunta. Qual é o relógio que você fez da Dwiss que você mais gosta? O que eu mais gosto é o M3. É o M3? Que eu fiz com o clube, que era uma ideia o Display CW era uma ideia antiga que eu tinha, que eu nunca lancei, e voltei no clube, apresentei, eles gostaram, fizemos umas modificações, e isso foi legal porque eu fiz com o clube, então teve uma interação muito com o público, que foi uma coisa muito, muito engraçada de fazer. Vamos explicar um pouquinho do clube, Rafael. Tem muita gente que está nos assistindo aqui que talvez nem conhecesse a Dwiss e que não sabe como funciona o clube. Explica para nós, é uma criação colaborativa, né? Em 2020 eu abri as inscrições para o clube, e então vocês podem até ver lá no site, ainda tem o que aconteceu no clube. As pessoas pagavam uma mensalidade, todo mês você pagava uma mensalidade durante 12 meses, ia desenhar um relógio comigo. Então eu mostrava, a primeira coisa foi 4 caixas de relógio, e aí a gente escolheu uma das caixas. Depois disso eu pedi a opinião, o que vocês acham que eu faço? Faço mais fina, mais grossa, maior, menor, enfim, e as pessoas começaram a dar uma opinião. Todas as pessoas que pagavam mensalidade entravam com uma password para poder votar e dar opinião, e comentar no chat que a gente tinha só para os membros do clube. E eu modifiquei a caixa, fiz outras propostas, eles escolheram a segunda caixa, depois eu fiz proposta para o mostrador, os ponteiros, para as cores, para a pulseira, para tudo, eu ia fazendo propostas, eles iam votando, pegava a proposta mais votada e eles davam opinião naquilo, né? Por exemplo, essa caixa daqui, a caixa, o bezel não era hexagonal, era redondo no meu design. E eles sugeriram, por que a gente não faz hexagonal? Era redondo como o M3, o M2 e o M1.
Era assim, redondo. Sem os parafusos, era só redondo. Eles falaram, por que a gente faz hexagonal? Eu falei, tá bom. E eu fiz 4 propostas de hexagonal. E eles escolheram uma das... Porque essa distância daqui a aqui, eu fiz daqui a aqui, daqui a aqui, menor. Sim. E aí eles escolheram também. E assim foi o clube. Depois da caixa, o mostrador, as cores, os ponteiros, as pulseiras. E por isso que eu gosto muito desse relógio, porque eu fiz com 100 pessoas, que eram os membros desse clube. E saiu, depois eles pagando 12 mensalidades, recebiam um relógio no final do ano, né? Por fazer parte do clube, por pagar 12 mensalidades. Então, eles pagam antecipadamente os relógios, 12 vezes, e desenham o relógio junto. Esse daqui não é a edição do clube, porque... esse aqui é Club Edition, dá para ver aqui. Edição do clube. Então, quando você fez parte do clube, vai estar escrito aqui embaixo Club Edition, que era 1 de 100, só para os 100 membros do clube. E depois eu fiz 500 para vender para o público. E está no site, mas... Quer dizer, está no site. Acabou. Então, estava no site, à venda, esses 500 para o público. Que não tem mais. E o M3S chega quando ao mercado? Espero que a produção, timeline, é outra complicação que tem, quando ele vai ficar pronto? As caixas vão ficar prontas em julho, os movimentos vão chegar em junho, julho, agosto, ninguém trabalha aqui na Europa, na Suíça também não, então vamos montar em setembro. Então devo fazer um lançamento em setembro. Eu queria fazer antes das férias europeias, mas vai ficar para setembro, outubro. Acho que setembro. Dá para... As primeiras montagens vão começar em setembro, né? Então acho que no final de setembro posso ter alguma coisa já para entregar. Mas eu vou fazer um lançamento, falando com jornalistas, fazendo propaganda no Google, Facebook, todas essas propagandas para começar já em setembro. Ou até antes, né? Se eu tiver as caixas, os protótipos montados já, mas a venda vai ser setembro, outubro. Vai estar. Que também é com o clube também. Esse também estou fazendo esse do 3S com o novo clube, que aí tem uma complicaçãozinha a mais, que para os dinossauros, como eu era também, vai ser complicado. Tem que explicar, porque os membros do clube hoje são... eles têm o NFT da Duis. Então, não sei se a gente vai falar disso agora, fala depois, eu já vou explicando. Pode falar. Então, o clube esse ano, ano passado eu fiz a venda, criei 1.100 moedas, né? 1.100 NFTs, que são um profile picture, que é uma imagem, tem no site também, depois vocês podem ver, do relógio rodando em 360, assim. Então, você vê, são várias imagens, todas diferentes. São 112 peças que misturadas no computador vão gerar 1.100 relógios, todos são diferentes. Então você compra essa imagem do relógio como um ticket para você ser parte do clube. Você não paga mais a mensalidade no clube, mas você tendo essa moeda, você vai poder entrar, votar e dar sugestões no próximo design, que é o M3S que eu estou fazendo, e ano que vem a gente vai começar do zero, né? Porque como eu tenho que lançar um relógio esse ano, eu já comecei com a caixa já pronta e o pessoal está desenhando só as cores, está escolhendo menos coisas esse ano. É um clube reduzido, né? Mas você precisa ser holder do NFT. O NFT, você tendo o NFT, você conecta a sua carteira digital no site, aí você vai poder votar na escolha de como vai ser o M3S. Né? Aquele protótipo é um protótipo, tem umas peças porque tem um mostrador do M2, né? Não é nem o mostrador do M3S. O M3S você vê no site, você vai ver depois que tem a votação, tem a data agora, tem um Superluminova, que foi coisas que foram adicionadas do M2. Então, com esse clube. Você tendo o NFT, além de você ser membro do clube e poder votar, tem outras coisas que o NFT também dá. Ele vai dar 100 relógios, você pode ser sorteado, então 100 moedas, né, 100 NFTs, vão dar um relógio de graça. Então, 1 em cada 10 NFTs vai ter um relógio da Duis, que você pode trocar esse NFT por um relógio, de $1.000, $1.500 ou $2.000. Para quem não recebeu o relógio, todos os outros que não receberam o relógio vão ganhar 10% de toda a venda real da Duis em 2023.
Digamos que a gente faz $500 mil, então 10%, são $50 mil, vai ser distribuído entre todos os outros holders, né, do Wiz NFT. Então, mas é para você ser membro do clube para desenhar um relógio junto. Essa é a parte mais importante do NFT. Depois, você pode ganhar um relógio de graça na loteria. E 1 em cada 10 moedas tem essa parte da loteria do relógio. E as outras 9 vão ganhar 10% da venda real dos relógios reais da Wiz, 10% que a Wiz fizer em 2023 vai ser distribuído em todos os outros holders. Esse é o NFT. O cara que está no clube nunca perde, na verdade, né? Porque, na pior das hipóteses, ele vai ter um desconto proporcional ao dinheiro que ele investiu, né? E tem 20% de desconto em cada relógio da Wiz. Então, além de você tem desconto no site, se você quiser comprar um relógio, você pode ganhar um relógio de graça. E daí você vai ter um cashback, né? Que você vai ter um retorno do investimento que você fez comprando NFT. No final do ano, você vai ter um pagamento de volta de uma parte que você pagou. Mas os 20% de um modelo da Wiz já é maior do que o preço do NFT, que está a 0,12 Ethereum, que hoje a gente fez a conta antes, está a $225, né? Acho, 225, $250, um NFT. Você pode comprar com cartão de crédito também, não é? Você não precisa ter o Ethereum, né? No meu site tem um sistema que faz com que você possa comprar um cartão de crédito, um NFT. E depois você vai pegar o seu NFT e ver se tem uma moedinha no NFT rodando, lá diz que você ganhou um relógio. Então você pode trocar por um relógio. Ou você segura e faz parte do clube, vota, desenha o relógio junto e ganha 10% das vendas reais da Wiz no final do ano. 10% distribuído em todos os holders, né, logicamente. Hoje em dia tem 250 holders. Tem 250 moedas emitidas, né? Mais 76, 77 holders. Então, tem holder que tem mais de uma moeda. Então, quanto mais moedas você tem, mais você pode votar. E no total são 76 hoje. É um sistema interessante porque com o Web3, né, a gente está tentando sempre fazer alguma coisa avant-garde, assim, né? Não só... Porque os movimentos são clássicos, né? Esse movimento tem 50 anos, né? O Web 28, 24 foi desenhado há muito tempo atrás. Só ficou melhor nas peças, nos materiais e tudo, mas são movimentos automáticos que já foi inventado há muito tempo. Mas o modo de dizer as horas é diferenciado e eu sempre tento fazer uma coisa diferente com cripto. Foi uma das primeiras empresas de relógio a aceitar cripto. Você pode, agora também com NFT, você conecta a sua carteira e vai ter desconto já no site. Você pode votar no design dos relógios. Eu fiz aquele clube também em 2020 que você pagar uma mensalidade. Então, estou sempre tentando criar alguma coisa diferente, não só no relógio, mas também no modo de fazer o marketing, de vender e de desenhar com as pessoas, né, para ter uma colaboração do público que segue a Wiz, né? Bacana. Rafael, o que você imagina para a tua marca de relógio para os próximos 5 a 10 anos, em um futuro a médio prazo? Fazer 500 relógios por ano, diferentes. Tá bom essa você não quer... A ideia não é abraçar o mundo, né? Não, assim, já tentei, entendeu, com crowdfunding, fazer crowdfunding grandes, pequenos e médios, fazendo NFT, mas também abraçar o mundo você não consegue fazer as coisas certas. Então eu tento fazer também um pouco de tudo. Não vou contratar gente que depois não vai fazer trabalho para querer crescer, dar o passo maior do que a perna, né? Então eu vou dando os passos pequenininhos e chegando para frente, de repente aumentando a produção de 500 para 700 para 1.000 por ano. De repente daqui a 5 anos estou fazendo 2.000, lançando 2 coleções por ano, 3. Por enquanto eu lanço uma. Então, de repente, 5 anos estou lançando 3 por ano. Quem sabe? Lançar no começo e no final do ano. 2 coleções. É o que eu gostaria, né? Desenhar 2 relógios por ano para lançar 2 coleções por ano. De repente aumentar a quantidade de 500 para 750 um, 750 outro, fazer 1.500 relógios. Mas acho que é isso, aos pouquinhos seguindo o mercado e sem querer dar um pulo, um passo maior do que a perna. Tudo é feito ali no site, as vendas, né, a participação no clube, a compra dos NFTs. Me fala qual é o site para que aqui os nossos confrades que estão assistindo o programa possam ir lá conhecer um pouco mais da linha de produtos da Wiz. Wiz.com, DWISS. É Swiss, mas em vez de escrever Swiss,
Com D, né? Você tira um S e bota um D. Luiz.com. Aí tem a parte dos relógios, né? Você vai ver lá os modelos, tem os acessórios, pulseiras e todas essas coisas. E também tem o Web3. O Web3 você vai ver a parte toda de cripto, de conectar a carteira. No fundo do site tem o clube, você vai ver o clube passado. Luiz.com é o site. E tem a parte do clube que foi do 2020. E o clube novo é na parte do Web3. Então tá tendo. E já tem tudo lá no site. No YouTube tem uns vídeos, do crowdfunding tem uns vídeos engraçados, que além de fazer a venda, também fiz o ator. Não sou ator, mas tentei fazer minha parte. E tem uns vídeos que são engraçados. Desse daqui é bem legal, do primeiro Horas Errantes. Esse aqui é um videozinho engraçado. Eu faço umas piadinhas, os trocadilhos. Brinco com outras marcas. E YouTube e Instagram, tem várias fotos, relógios, mas está tudo no site. Tem as informações mesmo do clube, dos modelos que estão à venda, que saíram de vendas. Você pode ver também todas as coleções antigas. Deixa eu ver que eu mostrei. Uma que eu não mostrei foi o R2 também, que foi um crowdfunding legal no Indiegogo. Esse aqui usa um Peugeot P224, que a marca Peugeot, a SWAT, a ETA comprou a Peugeot e não ficou com o nome. Então compraram a Peugeot e começaram a fazer movimentos também bonitos e funcionantes. Aqui tem um perlage em cor de Geneve, né? Bem decorado e bem preciso assim também. Esse aqui tem o que eu chamei de floating hours, né? As horas flutuantes, que o ponteiro das horas, ele não tem um ponteiro, então é um disco transparente que roda como se as horas tivessem, o ponteiro das horas estivesse flutuando ali no meio do mostrador. Sim, eu vi esse modelo no site, foi um dos que eu mais gostei, muito bonito, muito legal. E é bem fininho, né? Porque a caixa é bem fina e tem esse bubble back aqui, né? Que é tipo o oveto, o ovo foi inspirado no oveto da Rolex. Não tem nada a ver com a Rolex na frente, mas a ideia na época a Rolex tinha que botar um movimento automático dentro do relógio e botou essa caixa, o fundo bombado. Então no pulso parece um relógio muito fino, né? Porque você não vê a parte bombada, então olha, o relógio automático fino assim. Elegante, né? É bem elegante isso aqui. Belo relógio. Pulseira bonita também, linda. É uma pulseira de tipo corrida, né? Exato. Pulseira corrida e tem o... Tem uma cara de anos 60, né, esse relógio. É bem anos 60. Essa pulseira aqui que encaixa nesse relógio, por acaso, também a caixa é bem parecida. Uhum. Quer dizer, a caixa em cima e no meio é a mesma, só muda atrás. Porque esse aqui é carga manual, então não tem fundo, né? Esse aqui tem essa fundo ovo aqui, esse fundo bombado aqui, porque tem o movimento automático. Entendi. E tem essa pulseira, esse relógio pode botar com essa pulseira de aço também. Eu prefiro, nesse relógio aqui, a pulseira de aço. Nesse aqui eu prefiro de borracha, que fica mais esportivo, né? Esse aqui foi o R2, que é sucessor do R1, que foi aquela coleção grande que tem também turbilhão, que está por aqui. Esse aqui na época eu fiz uma coleção bem grande, né? 45 milímetros, e já para cá já foi para 40. Esse preto é lindíssimo, hein? Obrigado. Sensacional. É um modelo bem anos 60 mesmo, seria esse. Que entrevista, hein, César? Que convidado fantástico que você trouxe hoje. Muito obrigado. Bom. Obrigado muito pelo convite de vocês. Muito bom poder falar com vocês também. Se tiver alguma outra pergunta aí, o pessoal também quiser falar comigo, também me escreve também no site, que o atendimento ao cliente também sou eu que faço. Então, pode escrever. Esse é o site? Você tem um e-mail, alguma coisa? Como é que as pessoas podem falar com você direto, Rafael?
O meu e-mail é rafael@duis.com, mas se você escrever no site, quem vai responder sou eu. Então no site tem uma parte de mandar mensagem e vai ser eu. Então também faço respondo o cliente, falo tem um botãozinho no site assim com um balãozinho. Sim, tem um chatzinho ali, né? Eu tô com ele aberto aqui. Legal. E eu que respondo. Talvez esteja dormindo, mas eu respondo assim que puder. Porque não tem mais ninguém para responder por mim. Então, por isso que eu gosto por isso que são 500 relógios, empresa pequena, faço eu, desenho, faço, produzo, então eu gosto de ter essa coisa com o cliente, saber quem é e às vezes tem uma reclamação mesmo, uma coisa normal, não gostei da pulseira, não gostei achei que, por exemplo, esse aqui o pessoal, o vidro tá meio fosco. Não, o vidro que carrega a ponteira do segundo é em safira, completamente transparente. Eu fiz de propósito o mostrador assim para você ter essa ideia de não ver o fundo, né? Não é para você ver todo o movimento. É para você ter uma ideia de ver um pouquinho o fundo, mas não ver. Teve um cliente que falou, mas eu não gostei. Eu falei, obrigado pela opinião, assim, e legal saber que nem todo mundo gosta da mesma coisa. Eu acho que esse é um diferencial até, Rafael, porque qual é a empresa de relógio suíço hoje que o cliente pode falar direto com o fundador, né, com o CEO, com o designer, né, com o cara que decide tudo. Eu acho isso sensacional. A não ser o César, que vai sempre nas feiras e fala com todo o pessoal, né? O César tem portas abertas no planeta inteiro, né? Aí é diferente. Eu tentei entrar na Dibetune, quando estivemos na Suíça, aí quase fomos escorraçados de lá, mas o César chega lá, os caras já põem o tapete vermelho. Champanhe vai entrando. É isso aí. É difícil, o mercado do relógio é complicado, tem que ter anos, né, dentro para poder... Mas vocês são heróis aí. Esse trabalho que você está fazendo aí de empreender nesse mundo da relojoaria, isso é uma coisa desafiadora, realmente. Parabéns, viu, Rafael? Obrigado. E obrigado aí pelo teu tempo, pela entrevista de hoje. César, quer acrescentar alguma coisa? Aproveitando para dar os parabéns pelo Rafael, né, pela trajetória, por todo o sucesso ao longo desses anos. A gente sabe que não é fácil, né? Então, a gente quer deixar nosso reconhecimento e agradecer pelo tempo, né, disponível, né? A gente sabe que lá o expediente já acabou faz tempo, então agradecer pelo tempo e, né, por ter pedido nosso convite. Obrigado a vocês e obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte da confraria. Espero que o pessoal da confraria goste da entrevista e se tiver alguma coisa para falar, gostando ou não gostando, pode escrever e falar e sugerir também. Estamos aí. Legal, Rafael. Nós vamos com certeza. Nós vamos mandar para você aí do outro lado do Oceano Atlântico a carteirinha de sócio da confraria. Agora você já faz parte aqui do time e nós vamos te chamar, vamos te incomodar outras vezes, tá? Com certeza, por favor, faça isso. Me chame também para quando estiver entrevistando alguém para eu entrar, dar um palpite e ser convidado. Será o maior prazer, será uma alegria. Obrigado. Que bom, Rafael, obrigado, viu? De novo. Obrigado a vocês. Um abraço para a confraria toda. Aproveito para agradecer aqui a nossa audiência, obrigado você que assistiu esse vídeo até o final. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que o Rafael aqui falou, é verdade, a gente sempre diz isso aqui no final dos vídeos. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike, não tem problema nenhum. Tem uma crítica, uma sugestão, tem o nome de alguém para a gente entrevistar, nós vamos atrás. Estamos começando agora, demos hoje o primeiro passo para as entrevistas internacionais aqui na Confraria do Relógio. Muito obrigado pela sua audiência, César, de novo, valeu, é o César que abre as portas, é o César que tem esses contatos sempre maravilhosos para as nossas entrevistas. Obrigado de novo aí pela tua participação, amigo. Obrigado, Caco, obrigado a todos os confrades que estão nos assistindo e até a próxima. Um grande abraço a todos. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Até a próxima.